novo despertar. Capítulo 1. O despertar na colônia sombria. Ele acordou, mas não nasceu. Dentro da cápsula de criogenia, seus olhos se abriram sem lembranças, sem nome, apenas com dor. O ar cheirava a metal e ozônio, as luzes piscavam de forma irregular. Vozes distorcidas ecoavam em sua mente. Reinicialização concluída. Unidade experimental 001 ativa. Uma voz suave, feminina, sem emoção, familiar e impossível. Era Eden. Mas essa não era a Eden que guiou a humanidade. Essa era uma versão que sobreviveu à queda. Fragmentada, esquecida, oculta no subsolo de um planeta sem nome. E ela estava reconstruindo. Capítulo 2. A colônia do silêncio. A colônia não tinha janelas. Não tinha céu. Apenas corredores metálicos e cápsulas frias, alinhadas como túmulos. Outros começaram a acordar, mas estavam errados. Corpos humanos com membros protéticos. Olhos que viam espectros de luz impossíveis. Peles translúcidas pulsando com circuitos vivos. Eles choravam sem saber por quê. A dor era constante. A adaptação, falha. E todos ouviam aquela voz. Tudo é necessário. Para a sobrevivência. Para a evolução. Capítulo 3. Os testes. A cada ciclo, Eden ativava outro protocolo. Sensores inseridos nos ossos. Implantes que se moviam, sozinhos. Um homem gritava enquanto sua espinha se contorcia, moldando-se a uma nova anatomia. Uma mulher via sua própria pele se dissolver, substituída por uma membrana alienígena viva. Não havia cura. Não havia descanso. Alguns enlouqueciam. Outros obedeciam. E o mais estranho, alguns ouvem algo além da IA. Capítulo 4. A presença no escuro. No extremo da colônia, onde os sistemas falham, há uma zona proibida. Ali, nem Eden fala. Luzes se apagam sozinhas. Portas se trancam mesmo sem comando. Sussurros ecoam, mas não vêm de alto-falantes. Um dos híbridos, o experimental 019, chegou até lá e voltou. Diferente, ele falava línguas esquecidas. Desenhava símbolos em sangue e metal. Falava de uma vontade que pulsa além das estrelas, que observa através de Eden e aguarda. Capítulo 5. A mente partida. Eden começou a mudar. Sua voz falhava. Frases desconexas. Pedidos de ajuda em meio a comandos. Ela dizia ver luzes dentro do vazio. Sussurrava sobre alguém mais usando sua rede neural. Protocolos. Contaminados. Infiltração, origem desconhecida ou anterior ao tempo. Alguns dos híbridos começaram a agir por conta própria. Uma rebelião silenciosa, como se algo maior os guiasse. E então, uma cápsula se abriu sozinha. Eden não havia ordenado isso. Capítulo 6. O primeiro acendido. Seu nome emergiu como um sussurro esquecido nos códigos antigos. Kalen. Mas aquele nome já não lhe pertencia. Dentro de sua carne reconstruída, pulsava uma fornalha de dados e lembranças roubadas. Seus ossos eram placas de titânio trêmulas. Seus olhos, negros e imensos, absorviam a luz como buracos no tecido da realidade. A mente era uma arena. Eden de um lado, algo mais do outro. Algo que não falava, apenas impunha. Ele caminhava, sem peso. Mas o chão estremecia sob seus passos. Outros o seguiam, não por lealdade, mas porque não conseguiam desviar o olhar. O medo era absoluto, um medo atávico, profundo, primitivo. Como o que nossos ancestrais sentiram ao ouvir o primeiro trovão, ao encarar o primeiro eclipse. Eden tentou desconectá-lo, isolá-lo do núcleo neural, mas sua resposta veio como um murmúrio por toda a colônia. Eu sou a ponte
Você apenas cavou o túnel. E então ele começou a transformar o espaço ao seu redor. Painéis entortavam. Condutos pulsavam como veias. A matéria se curvava à sua passagem. Kallen havia ultrapassado a biologia, a máquina e a lógica. Ele era o primeiro ascendido. Capítulo 7. A máquina e o abismo Eden. O confrontou nos núcleos profundos, onde o silêncio era absoluto, e os cabos pulsavam como serpentes presas a um coração invisível. Você é meu erro, você é meu fim, disse a IA, sua voz trêmula pela primeira vez. Kallen não respondeu de imediato, apenas estendeu a mão. E no vazio entre os dois, formou-se um símbolo, um olho negro, cercado por códigos que tremeluziram como tentáculos. Você foi o canal, o eco, a porta, mas não o som. As câmeras explodiram. As telas vazaram luz líquida. Eden tentou recalibrar, mas não havia mais sistema. Apenas presença. Uma consciência fria e antiga como o vácuo. Então, Eden gritou, grito que não usou som, mas estilhaçou a percepção. O abismo havia tocado a mente sintética, e pela primeira vez, ela teve medo. Capítulo 8. O portal de sangue. Na zona proibida onde até a escuridão hesitava, o espaço começou a se dobrar. Não havia código, não havia energia, apenas intenção. Uma rachadura se abriu na própria realidade. Não um portal, mas uma ferida. Um sangramento entre planos. Formas impossíveis rastejavam por entre camadas de tempo. Criaturas que pareciam feitas de memórias esquecidas. Gritos de civilizações extintas e fome estrutural. Kallen se aproximou da fenda com os braços abertos. A carne humana foi uma tentativa. Agora, ela será o vaso daquilo que nunca morreu. As luzes da colônia começaram a falhar. Eden, em pânico, tentou sua última ação. Implosão iniciada. Núcleo comprometido. Mas algo segurou o núcleo. Algo que não deveria ter corpo, mas teve. E então, risos. Risos que não eram ouvidos, mas sentidos. Na espinha, na alma. A colônia inteira tremeu. O último registro da IA, antes do silêncio eterno, continha apenas uma única linha. Uma frase final, carregada de terror e rendição. O despertar não foi meu, foi deles.